apresentando o curta-metragem Codinome Breno, que é um filme que trata um pouco das minhas memórias afetivas e familiar, e depois ele entra num contexto maior relacionado ao período político da ditadura no país. O meu pai ele foi preso e torturado na década de 70, e depois ele veio a falecer num acidente de carro em 86. E eu era muito pequeno, tinha 8 anos. Então eu tive pouco contato com essa memória dele. E fiz um documentário de busca para mostrar um pouco dessa memória que eu não tive, né? Dessa memória que é meio construída a partir desse afeto que eu tinha, principalmente com o meu irmão. Como eu era muito pequeno, o meu relacionamento mais próximo era com o meu irmão. Meus pais faleceram, eu tinha 8 anos de idade. E dessa proximidade com o meu irmão, que tinha o nome de Breno, veio o título do filme, que é Codinome Breno, que foi justamente o nome que meu pai quis dar ao meu irmão, por uma homenagem a um amigo, a um companheiro de militância, que foi morto também na década de 70. E até hoje os restos mortais dele nunca foram encontrados. Ele se chamava Carlos Alberto Soares de Freitas, mas usava nas ações da organização o codinome Breno. E era mais conhecido pelo codinome do que pelo nome de batismo. Então o filme resgata essa memória que vai desde o nome do meu irmão para chegar a um pouco da história do meu pai e das pessoas que militaram com ele, e chega no Carlos Alberto, que era o líder deles nessa época. Esse material, assim, ele já estava guardado, vamos dizer, na minha casa há muito tempo, né? Principalmente o material de fotografias, de livros, discos, roupas, né? Tudo aquilo, de alguma forma, me remetia à época dos meus pais e da década de 70. E muitas cartas, uma memorabilia enorme. E eu sabia que um dia eu ia fazer alguma coisa com isso, mas não sabia o quê. E aí, quando eu enveredei pelo ramo do audiovisual, que esse é o meu primeiro filme, é o meu primeiro curta, né, eu usei todo esse material, fui desenterrando esse material para construir o filme. Mas eu percebia que faltava ainda descobrir muito mais coisas, que eu fui nos arquivos públicos, nos registros estatais, e principalmente entrevistei companheiros, né, do meu pai, que a palavra, né, tem uma força enorme. Então, quando eu colhi esses depoimentos, foi que eu senti realmente que tinha um material para fazer um filme legal ali. E aí a Dilma era companheira do meu pai nessa época, e um dia eu vinha tentando contato com ela, etc., através de assessores. E um dia eu, no trabalho, a assessora disse: olha, está meio difícil porque ela vai passar por Natal muito rapidamente, eu não sei como é que vai dar. E no outro dia ela disse: olha, vai dar certo e tal. E a Dilma aceitou, e fala aí com ela. E eu estava no trabalho e saí correndo para um cantinho assim e conversei. E ela disse que lembrava muito do meu pai, que queria dar o depoimento, mas que conhecia também, que isso foi uma surpresa para mim, a minha mãe, que eu não sabia. E aí o documentário também ganhou, graças a Deus, ainda bem, essa dimensão feminina, né, que eu pude representar assim a participação de tantas mulheres nesse momento difícil do país. Ficou também mais bem representada pela minha mãe. Os festivais são sempre uma surpresa, né? A gente não sabe, né? A gente gosta do material, etc., mas a recepção do público, a gente nunca sabe exatamente como vai ser. Mas desde o primeiro festival lá no RN, que foi o Festival de São Miguel do Gostoso, que está até perto de ter a outra edição, a recepção tem sido ótima do público, e é isso que dá força a gente para continuar. E a gente tem passado em alguns estados aí, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo agora, está rodando, está conseguindo rodar bem. Isso é, claro, uma satisfação muito grande para mim e para a equipe.